Amém. Amém, Wilton. Começou. Fique à vontade. Deixa Deus te usar. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, para nós estudarmos acerca da palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de avisar os irmãos, eu creio que no final a gente vai fazer uma oração, que ontem foi aniversário da irmã Sheila. Completou aí 21 anos, sempre aí na Olha, nossa amizade, no nosso olha a carinho, né? mentira. 28, 28. 28, é verdade. E aí, no final, a gente faz uma oração agradecendo a Deus pela vida da Sheila. O nosso assunto aqui hoje, né, como os irmãos sabem, já estudaram, é a segunda carta de Pedro. Como o Isaías falou aqui antes de iniciar a gravação, ela é uma carta pequena, porém ela possui elementos muito importantes, principalmente trazendo para os nossos dias a aplicação dessa carta. Qual que é o enredo principal dela, né? É a questão do falso ensino. Os falsos mestres que se apresentavam nas comunidades e como que os irmãos deveriam trabalhar, atentar para isso. Se vocês notarem, né, esse assunto de falsos ensinos, falsos mestres, eles tomam ali grande parte da constituição das últimas cartas do Novo Testamento. O Apocalipse também pode ser inserido nesse contexto, mas não muito, né? Tem alguma coisa ali de falso ensino dentro das 7 igrejas da Ásia Menor, por exemplo, Tiatira, né? Quando fala do falso ensino de Jezabel, então Apocalipse também aborda isso, mas as outras cartas, as últimas, as cartas de Pedro, a carta de Judas, as cartas de João, que a gente vai estudar na sequência, né? Elas abordam bastante essa questão das lideranças e do falso ensino. E essa segunda carta de Pedro, ela é uma carta que a gente sempre faz uma correlação com Judas. Então, muitas coisas que nós vamos trabalhar aqui, a gente também vai trabalhar permitindo o Senhor quando nós chegarmos a estudar a epístola de Judas. A comunidade ali petrina, né, as comunidades que são influenciadas pelo apóstolo Pedro, pelo seu ensino, pela sua vida, elas foram perseguidas, como a gente vê na primeira epístola. Tem aquela perseguição externa, que é uma coisa geral que havia na igreja, os falsos judeus, como João vai dizer, né, aquele judaísmo que perseguia, muitas pessoas perdendo bens, perdendo a família, alguns abandonando a fé, perseguição intensa, o Império Romano também por trás disso, então tinha esses fatores externos e o fator interno era o falso ensino. E o que essa carta mostra é que esses falsos ensinadores, a exemplo das cartas paulinas, eles estavam tendo uma vantagem, eles estavam conseguindo ter a atenção das pessoas e por causa da vida desses falsos mestres, o caminho do evangelho estava sendo blasfemado. Então, se vocês notarem, irmãos, é algo que é bastante propício para os nossos dias. Né? Hoje, quando se fala acerca de evangelho, de evangélico, de cristianismo, de cristão, muitas pessoas olham com desconfiança, elas olham com receio em função dos maus exemplos que nós temos espalhados assim em muitos locais. O antídoto que essa carta apresenta é o antídoto da virtude cristã. Para essa comunidade petrina, como que é essa virtude cristã? Primeiro que ele coloca, logo no início da carta, um aspecto muito interessante. É que nós, como cristãos, nós recebemos de Deus a natureza divina. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos a semelhança de Deus, de fato, no Espírito. Então, ele coloca isso de uma maneira muito clara no início, que nós recebemos todas essas promessas, né? E nos tornamos participantes da natureza de Deus. E como participantes da natureza de Deus, o que vai ser desenvolvido em nós? Esse caráter cristão. Então, ali logo no início da carta, ele vai colocando ali uma série
né, de desenvolvimento desse caráter cristão. Fala da fé, do domínio próprio, do amor, da perseverança. Então, sempre vai sendo acrescentado algo para que a gente vá avançando no caráter cristão. Então, o antídoto para o falso ensino, segundo essa carta, o que que é? É verificar se o que está sendo ensinado, pregado e vivido por esses falsos mestres vai gerar na comunidade a virtude cristã. O que que Pedro, essa segunda carta, apresenta? Ela coloca que o falso ensino ele vinha com uma roupagem de ganhar dinheiro em função da pregação. Ele fala que esses pregadores, esses falsos mestres, eles usavam de uma linguagem persuasiva, de sabedoria humana, de uma linguagem cativante, sedutora, mas que o resultado o que que era? Era visar o lucro, né? Então, esse caminho do Senhor estava sendo blasfemado porque esses homens que chegavam na comunidade, mesmo falando de uma maneira que atraía as pessoas, fazia que no final isso aí fosse gerar uma renda para eles, um lucro. Então você fala assim, nossa, mas isso aí é uma característica muito comum dos nossos dias. Pois é, infelizmente, assim como era lá, nós também vivemos nos nossos dias essa desvirtuação do ministério cristão. Então, as comunidades estavam sendo atingidas pelos itinerantes. Então, esses irmãos que se apresentavam, né, com falsos irmãos ali, que se apresentavam como apóstolos, como missionários, como mensageiros, eles conseguiam convencer a comunidade e levar até os bens que os irmãos tinham. É uma carta grave porque ela diz que vai haver um juízo pesado de Deus assim para cima desses homens. Ele cita o juízo desde lá da antiguidade, né? Isso é uma coisa recorrente também em Judas. E lá em Judas tem um destaque muito grande, afirmando que desde a época de Enoque já tinha esse tipo de constrangimento. Então veja que o falso ensino ele é bem antigo. Ele não surge no movimento cristão, ele surge bem lá atrás, né? Então, desde os tempos de Enoque, já havia um profetizar acerca do juízo que vem sobre aqueles que desvirtuam a palavra de Deus. É um texto que vai mostrar uma longanimidade do Senhor também. O Senhor ele não está atrasado, ele não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia. Essa carta mostra que o que está acontecendo é que Deus ele é misericordioso, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que todos venham a se arrepender diante dele. Então, havia lá um clima também de zombaria com relação à vinda do Senhor. As pessoas falavam assim, cadê a vinda do Senhor, que ele demora tanto para vir, né? Então, Pedro também, a comunidade tem que escrever ali para mostrar que isso era uma zombaria, que esse tempo não cabe a nós, nunca coube a nós questionarmos o tempo da vinda do Senhor. O que nós devemos fazer é acelerar essa vinda, né? De que forma? Pregando o evangelho, expandindo o reino de Deus, levando a mensagem de salvação para todo mundo. A carta termina com um reconhecimento ali da nossa esperança, que é os novos céus e a nova terra, né? Imagina, isso aí é uma mensagem muito boa para quem está vivendo uma perseguição muito grande, né? E que o fim não é a morte, mas é a ressurreição e o novo mundo que já tem início e vai se consumar no final nos finais dos tempos. Ele faz uma citação bem interessante, talvez seja até isso que o João Carlos deva abordar alguma pergunta, porque essa comunidade ela cita os escritos de Paulo, né? Ele diz que Deus deu uma sabedoria específica para Paulo, que ele fala da salvação nas suas cartas, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Então, essa comunidade reconhece já alguns escritos de Paulo. Então, é uma informação interessante. As cartas de Paulo já estão circulando ali naquelas comunidades. Por isso que alguns consideram que essa carta ela é bem tardia, né? Que ela recebe o nome de Pedro em função da tradição, da homenagem a Pedro, mas que foi a própria comunidade que escreveu e atribuiu a Pedro o nome da carta, como a gente vem trabalhando já nas outras cartas essa questão.
quando fala acerca das cartas de Paulo, também diz que os indoutos, né, eles pegam essa carta e também as outras escrituras, e em função da dificuldade de interpretação, eles acabam conspirando contra o texto. Eles acabam ali usando o texto de maneira errada e levando pessoas à perdição em função do mau uso da escritura. E ele fecha essa carta de uma maneira muito bonita, né, dizendo o antes, né? O que é o antes? É o princípio. Antes, nós devemos fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, o antídoto para o falso ensino, para os falsos mestres, para o falso evangelho, para qualquer tipo de interpretação errônea que se tenha, é o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, ele encerra a carta, a comunidade encerra essa carta dessa forma. É um alerta muito importante, é um alerta assim, muito propício para a época, que também serve para nós, sem dúvida alguma. Vou passar aí para o irmão Isaías para ele fazer as considerações. Amém, amado irmão Wilton. Que interessante, muito interessante. Como os irmãos aqui, eu creio que temos várias perguntas, né? Várias perguntas. Mas eu vou abrir para as irmãs, os irmãos aí perguntarem, né? Porque com certeza nós aprenderemos muito hoje, muito mesmo. Fiquem à vontade, amados irmãos. Podem perguntar. A irmã Cícia, a irmã Sheila, a irmã Jacira, irmão Alexandre, João Carlos, pode perguntar, irmão Marcelo, por favor. Fiquem à vontade. Dá o pontapé inicial, João. A minha fala nessa noite é com relação, quer dizer, eu ainda acredito que Pedro não tenha escrito essa carta, até por vários detalhes que eu, hoje aqui, olhando a carta, percebo, eu não vejo Pedro escrevendo essa carta, mas eu vejo uma pessoa que teve um contato direto com ele e até a comunidade trabalhou isso. Mas há um detalhe, o professor, que eu assinalei aqui, que eu gostaria que você dissertasse para nós esse ponto. São duas perguntas, mas eu vou fazer a primeira. No capítulo 1, no versículo 19, eu estou na Bíblia de Jerusalém, diz assim: temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazes bem em recorrer como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raia o dia e surja a estrela da alva ou a estrela da manhã em nossos corações. Antes de mais nada, sabei isto. O autor fala da estrela da manhã ou da estrela da alva. Parece que ele tinha um conhecimento de astrologia, porque a estrela alva ou a estrela da manhã é o planeta Vênus, né? Parece que ele tinha um conhecimento. E aí, se a gente pegar essa palavra, a alva, a estrela alva, a gente vê também que Satanás também recebe esse título. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12, a gente encontra a seguinte escrito: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filha da alva? O Lucifer tem esse título. E aí eu me lembrei que eu cantava, quando entrei para a igreja, um corinho, né?
És a estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos... Quer dizer, Jesus sendo colocado como estrela da manhã, mas esse título de estrela da manhã é de Lúcifer, né? O Vênus. Aí eu gostaria que você comentasse sobre esse ponto que eu assinalei aqui nesse momento. Wilton, segura! Vamos lá. Essa palavra, ela surge mesmo, né? Porque, por tradição, interpretou-se que Isaías 14 e Ezequiel 28 fala do Lúcifer, do portador de luz. E aí colocou-se isso aí como nome próprio, em função lá da tradução da Vulgata Latina por São Jerônimo, né? Mas Isaías 14 e Ezequiel 28 é uma interpretação, quando se fala que ali está falando acerca de Satanás. É uma interpretação tardia, ou seja, os judeus que interpretavam o texto, eles não atribuíam a Satanás essa passagem. Ali eles atribuem o quê? Aos reis, aos príncipes que o texto cita. Então, assim, não tem nenhuma evidência que comprove que seja referente a Satanás esse texto. Isso é uma tradição cristã posterior que vai tomar ali esse texto e vai dizer, olha, ali é uma passagem de dupla referência. Fala ali da Babilônia, do rei de Tiro. E que também se aplica a Satanás, porque fala que subiu aos céus, foi precipitado na terra. Qual que é o problema de você assumir que isso aí seja Satanás? É o próprio texto. Porque quando fala que ele foi precipitado, que ele caiu, ele foi precipitado diante dos reis da terra. Aí a gente tem que perguntar o seguinte, quais são esses reis da terra que ele foi precipitado? Haviam reis? Tinha lá reis quando ele caiu? Aí o que a pessoa fala? Complicou. Tinha reis? Que reis são esses? Porque quando ele caiu foi antes da criação do homem, não é isso? Não tinha reis e tal. Aí, em função disso, a pessoa, quando ela não para aí, que ela fala, então não pode ser ele, né? Isso aí tá falando acerca do rei, então do rei dá para entender. Ele foi abatido. É uma linguagem alta, porque é uma linguagem da época que consideravam esses reis como divindades do povo, tal. Então dá para entender que ele foi prostrado ali, ele vai passar vergonha diante dos reis que ali estão, dos reis vizinhos, dos reis que conhecem a história dele. Ok, para quem para o texto aí, fala, de fato não está falando de Satanás, não. Mas quem ainda insiste na interpretação vai ter que adotar o quê? Um pensamento semelhante ao da Bíblia Dake, por exemplo, que vai dizer que Satanás era o governante da terra, aí quando ele foi lançado, quando ele caiu, os reis da terra eram os súditos dele. Ele era o governante principal aqui da terra. Então, quando ele caiu, ele vai destruir esses reis, ele vai acabar com aquela geração que existia. Então, tem que se admitir uma raça pré-adâmica para depois, na recriação, ser recriado lá o planeta junto com Adão e Eva. Então, é uma viagem teológica das maiores, né? Simplesmente porque o texto ele é simples, ele está falando lá que esse homem, o rei, ele tinha toda essa nomenclatura, essa adoração, né? Ele era reconhecido como uma divindade, ele tinha o comércio diante dele, a riqueza, a fama, tudo isso. Então, por isso que ele tinha esse título alto. No Egito, por exemplo, o faraó também era uma divindade, as pessoas se prostravam diante dele. No próprio no reino de Israel, né? O que está falando lá? O rei, meu senhor, chamava o título muito alto que usava para os reis. Então, João, a gente não é obrigado a assumir que essa passagem ela fala acerca de Satanás. Está falando acerca de um homem que tinha esse título. Estrela d'alva por quê? Portador de luz, tinha todo o foco em cima dele. Novo Testamento, quem que a gente vê com isso? Quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Quem é que tem essa luz, esse brilho? É o próprio Cristo, né? Então não é que o mesmo título existe para Satanás e para Jesus.
alguns tentavam sair dizendo o seguinte: ah, mas lá diz assim que é a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus ele resplandece, não é a estrela, é resplandecente. Mas é no texto que você citou, fala de estrela da manhã mesmo, não tem como sair. Então, mas aí, por exemplo, nós estamos estudando, você está ensinando a gente nesse sentido. Aquele irmão que não se preocupa, ele encontra essa ideia de que Satanás é a estrela da manhã e ele canta És a estrela da manhã, ele está louvando a Satanás. É isso que eu queria que você... você já abismo chama outro abismo. É um erro que vai chamando outro erro, não tem jeito. É verdade. Isso é quase... esse termo aí, Ezequiel 28, Isaías 14, é um Sim. termo, é um entendimento quase geral. Você chega para algum amigo teu que é pastor, e fala com ele assim: não está falando de Satanás aí não. Rapaz, isso causa um problema seríssimo. É verdade, Wilton? Exatamente. Porque aquilo que vale muito ainda para nós, de uma maneira geral, é a tradição que a gente recebe, né? É difícil ter alguém que fale assim, por exemplo, o Isaías vem com essa informação para mim. É difícil eu chegar para o Isaías e falar assim, interessante, nunca ouvi Isaías. Você pode me explicar mais um pouco? É difícil ter alguém com uma mentalidade assim. Por quê? Nessa formatação que nós temos, nós somos levados ao debate automaticamente. Então, assim, o Isaías vem com uma informação que é contrária àquilo que eu sempre acreditei. Como é que eu vou ser desmontado? As pessoas, elas não são ensinadas, elas não são treinadas a lidar com esse tipo de ensino. Porque e a DC também, né? Ser humilde. Ser humilde. Por quê? O ensino religioso que ela recebeu, ele vem de um pressuposto de que ela está recebendo a verdade. Então, fala assim, o arcabouço que você recebe aqui é verdade, você tem que batalhar por ela. Só que ele mistura as estações nesse sentido, né? Então, assim, ele não é estimulado desde pequeno, são raros os casos de igreja, de família, de escola, que leva a pessoa a questionar as coisas. Ela já recebe um bolo pronto. E pensar, ele é um procedimento difícil. Então, as pessoas preferem julgar. Eu sempre aprendi assim. Aí, quando você vai falar, a pessoa fala, lá vem com novidade, lá vem com heresia. Por quê? Ela tem um bloco. E no meio religioso, isso é muito interessante, porque quando você tem uma informação religiosa e você querer que aquilo é a verdade, que todo mundo está errado, se você é desmontado num ponto, é como se a sua fé fosse abalada, né? Então, é uma coisa assim que não tem nada a ver com a salvação, que não tem nada a ver com a pessoa ser espiritual ou não. É um ensino de alguém que já estudou, que tem lá as informações, mas para aquela pessoa, ela abrir mão daquilo, é como se você tocasse num ponto da fé dela, né? Vários assuntos que sempre surgem, você pode ver que as pessoas sempre elas ficam dando voltas nos mesmos assuntos, porque elas não avançam. São sempre as mesmas perguntas, né? Satanás, ele era um anjo ou não? Caído ou não? Ele era Lúcifer ou não? O dízimo é obrigatório ou não? Bebida alcoólica, pode beber ou não? Por quê? As pessoas elas têm aquele ensino que ela receberam, aquele dogma, e a função dela é defender isso, né? Então, ela não é aberta. É difícil você encontrar alguém que no meio religioso que seja aberto a examinar, a questionar, a aprender. É muito difícil, muito mesmo. Ô Hilton, me responde, por favor. Atualmente, há essa dificuldade de nós, cristãos, honrarmos os mestres, o professor, e nos submetermos a ele a nível de, poxa, irmão, eu não sabia sobre isso, o irmão pode me dar
uma visão e tal. Hoje temos essa dificuldade. Isso é o quê? É cultural. Isso é algo cultural, porque Pedro, será que ele teve essa mesma dificuldade? Eles tinham essa dificuldade lá na época? Ou isso é cultural, é localizado? Tem países que você chega e fala, a pessoa tem uma benevolência melhor, tem uma vontade melhor em aprender. Professor, por favor. É muito interessante, Isaías, essa sua pergunta, e ela não tem somente uma resposta, né? Ela tem várias respostas. A primeira você já disse, né? Você já disse até duas. Tem uma ação maligna, e tem uma ação ação maligna nessa nuvem toda? Também. São vários fatores, né? Você já citou 3 aí. Tem um fator que é a falta de humildade. Esse aí é uma coisa muito séria, porque você encontra pessoas que falam assim, mas eu aprendi assim a vida toda. Eu tô 40 anos na igreja e acreditei assim, e vou seguir assim, porque agora eu vou ter que mudar. Eu fui criado desse jeito, e Deus me abençoou assim. Então, enfim, é a falta de humildade e de reconhecer que a pessoa acreditou errado. 40 anos, mas eu acreditei 40 anos de maneira errada. Graças a Deus que a informação chegou agora para mim, né? Outro fator é o cultural, sem dúvida. Na academia, o pessoal mais estudado, e aqui, infelizmente, tem que falar desse jeito, não tem como fugir. O pessoal que mais estudado é mais aberto. Você vai na academia, você é questionado lá. Lá não tem esse negócio que eu aprendi com um pastor fulano, a tia Doquinha que me ensinou na escola dominical. Lá não tem isso. Lá você tem que comprovar a sua crença. Você tem que chegar lá e explicar, e não é porque eu aprendi assim. Então, na academia, você encontra uma maior facilidade, Isaías, de ter esses debates, de você aprender, de ter alguém lá que vem com uma informação. O pessoal lá já é mais preparado, porque ele passa por um processo que, para você ter uma graduação, uma certificação lá dentro dessas modalidades de estudo, como filosofia, teologia, né, as matérias mais humanas, você tem que estar aberto a isso. Então, na academia, você encontra uma maior facilidade de você questionar e você aprender. O povão em geral, vamos chamar assim, o povão em geral já é mais na questão da doutrinação. Então, o camarada chega, ele aprende e ele está num ambiente que ele não pode se questionar, né? O ambiente que ele vive lá, se você questionar o ensino, você é um herege, você é rebelde. Então, ele já por conveniência e por educação, por criação nesse sistema, ele já se fecha para qualquer tipo de questionamento. O que está sendo falado lá na frente é boca de Deus, é palavra de Deus, e não pode questionar. A questão cultural, no nosso caso aqui, também é forte. Nós não somos pesquisadores por natureza, né? O nosso povo aqui tem muita dificuldade de leitura. O povo brasileiro lê pouco, ainda mais agora com as redes sociais. Aí você vê poucas pessoas que se dedicam à pesquisa, à leitura. Isso com certeza ocorre. Esse outro fator que você citou, o campo espiritual, também. A Bíblia fala que Satanás é que cega os entendimentos dos incrédulos, né? Então, ele trabalha nessa questão mental, ele aprisiona as pessoas no erro. Ele é enganador por natureza, é o pai da mentira. Então, ele é o maior incentivador desse processo de engano, de mentira, né? Porque, eu volto a dizer, no meio religioso, você admitir que você está crendo errado é como se você tivesse já condenado ao inferno. É como se você falasse, então tudo que eu estou acreditando é errado. A pessoa não consegue com essa separação. Para ela compra um pacote fechado, Isaías, um bloco. Então, esse bloco está todo feito. Ele foi sistematizado, então eu tenho que crer daquela forma. É quase um padrão de lavagem cerebral, né? Eu tenho que acreditar uma arrogância. Arrogância. Então, assim, é uma série de fatores, né, que levam a esse tipo de comportamento, infelizmente. O Marcelo está com a mão levantada aí, né? Ele colocou aqui algumas coisas aí aqui no chat, né? Como saber se não estou exagerando ou errando quanto ao ensino, né? Aí ele fala,
eu sou muito tradicionalista e desconstruir o engano foi dureza. Isso aí acho que é um processo que acontece com todo mundo, né? O processo de desconstrução não é fácil, mas depois que a pessoa ela começa a ser desconstruída, ela fica mais maleável, ela começa a examinar as coisas, ela ouve mais do que ela fala, né? A Bíblia fala que nós devemos ser aptos a ouvir, tardio para falar. Então, esse processo de desconstrução vai levando a isso. A gente vai mais com maturidade, vai com o pé mais assim no freio. Fala, não vou debater, não. Primeiro eu vou ler, pesquisar, tentar eu mesmo rebater isso para eu já chegar e não entrar de peito aberto numa discussão e acabar saindo dali totalmente perdido, né? O Marcelo fala da questão de como que a gente verifica, né, o ensino errôneo e tal. Essa segunda carta de Pedro, ela dá algumas dicas, né, como eu disse no início. Uma delas é a questão da vida. Esse ensino que eu estou recebendo, ele está apenas inchando a minha mente, eu estou ficando que nem um girino, com a cabeçona e o corpo pequeno, ou isso está gerando vida em mim, né? As palavras do Senhor Jesus são espírito e vida. Então, isso aí está gerando vida. Eu estou mais semelhante a Cristo. É assim que a gente vai examinando no meio cristão. Nos outros meios é através mesmo do estudo, da comparação, da experiência, de provar em laboratório as coisas, né? Teste, mais teste, contraprova, prova. Agora, no meio cristão, é a parte da vida. O ensino ele tem que gerar vida. O ensino tem que gerar Cristo. E aí, se não tiver isso, está em falha, com certeza. Vamos lá, gente, vamos perguntar. Mais perguntas, por gentileza, para nós aprendermos juntos. Por favor. Marcelo, quer falar mais uma coisa, Marcelo? Eu queria sim, irmão. Ih, cara, que besteira aqui. Tá beleza, tá ouvindo você. Não, corta. Eu tô usando o celular dos outros, acabei bloqueando o celular aqui sem querer. Pode falar. Tem que ser. O microfone ainda tá aberto. Se quiser falar. Por favor, Marcelo, pode falar. Oi. Desculpa aí. Desbloqueou aqui. A sina do iPhone é o celular, a bateria acabar, né? Então, o que acontece? Eu também tinha essa visão do irmão João Carlos aí, nessa questão. Não precisa não. Nessa questão de Lúcifer e tal, achar que aquela parte lá era referência a Satanás, até que um irmão, né? Ele até já participou com a gente aqui, me mostrou que nada mais era que uma visão, né, de uma como é que eu vou dizer, uma colocação, né, de uma ilustração, né? Como, por exemplo, o camarada é o ilustre fulano de tal, ali era naquela época era tratado como estrela da manhã, a alva era os reis, né? Assim como os faraós eram tratados como deuses e tal, né? Mas assim, eu estava falando que assim foi dureza realmente desconstruir muita coisa ensinada no meio religioso, né? E hoje assim, eu sempre tive essa resistência também contra alguns ensinos. Eu falava assim, não quero estudar isso não, porque eu não quero misturar os ensinos para não gerar confusão. Só que depois eu comecei a me abrir o meu coração mais, porque uma vez o irmão falou comigo, Marcelo, o teu foco é Cristo, cara. Se você está focado em Cristo, você pode escutar um monte de coisa. Se não te ver o de Cristo, isso aí não vai fazer a diferença, né? Até que aí eu perguntei, quando é que eu sei que eu estou exagerando, não estou exagerando no ensino e tal. Uma vez eu escutei um irmão, fui falar da questão de buscar mais ensinamento da palavra, para não se deixar enganar, com um irmão que eu estava tendo na casa dele. Aí o irmão abriu o balcão e falou, cara, a gente não tem que ficar lendo Bíblia, não. Tem que escutar o pastor lá e acreditar no que ele fala e acabou. Aí aquilo aí chegou a dar uma dor no coração, né? E até, super triste, cara, de ter escutado isso. Até cortei a conversa, porque já vi que daquele mato não ia sair com ele, não ia adiantar conversar com uma pessoa com uma mentalidade dessa, né?
Então, assim, foi muito dureza mesmo, desconstruir algumas coisas, buscar contextualização, coisa que a gente não faz, infelizmente, né? Buscar contextualização bíblica, né? Buscar o foco ali na palavra, né? Então, assim, eu já respondeu, eu ia perguntar, que é a questão do já falou agora há pouco, e só a minha interação é somente essa mesmo, entendeu? Sobre a questão do seguinte: abrir o coração para a palavra, entendeu? Focar em Cristo, abrir o coração para a palavra e não deixar tradicionalismo aprisionar a gente numa coisa lá atrás, num engano, né? Ou às vezes uma coisa necessária que não precisa manter, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bom, amado irmão. Muito bom. Muito construtiva a sua participação. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Vamos perguntar mais. Hoje. O irmão não está aqui hoje, mas assim, foi muitos anos de conversa com o irmão e ele martelando na minha cabeça assim, sempre a graça, o amor e a palavra, sempre a graça, o amor, a palavra. Eu sempre ia tarde da noite na casa dele perturbar a cabeça dele, até que um dia ele falou: Marcelo, cara, tem que estudar mais a palavra, cara. Você tem que... Tô vendo que o teu problema aí é falta de entendimento. Aí, quando eu comecei a abrir meu coração, aí ele me falou: tem um grupo lá em Xerém que se reúne e tal, vambora. Aí, irmão Carlinhos, eu até peço oração tá aí. pelo irmão Carlinhos. Ele tá aí. Chegou. Ih, cara, chegou. Cara, ainda bem que eu não falei mal dele. Mas, assim, peço até oração aí pela vida dele, pela vida da esposa e filhos, né? Pela mãe dele aí que se machucou sério aí recentemente no dedo, tá? Bom, o que eu queria falar era isso. Bom, irmãos, obrigado mesmo pela oportunidade. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Todos os irmãos que participam dessa mudança com relação ao conhecimento da palavra sofrem crises, né? O Hilton sofreu as crises dele, eu sofri minhas crises. Sofre crise de, meu Deus, eu aprendi isso de maneira equivocada, meu Deus. A gente fica aquela crise que a gente tinha tanta fé naquilo. Sim. Mas o Hilton falou algo aqui que eu guardei. Sempre a gente cresce nesse estudo por isso. O Hilton falou algo aqui que foi profundo, bateu lá no meu coração. É que quando alguém traz para você algo novo, o correto é você ter a humildade e falar: poxa, irmão, você pode passar isso para mim? E eu vou colocar na balança do Espírito para ver se aquilo é de Cristo ou se não é. Mas eu não tenho a humildade de chegar e pedir para o irmão para tentar me explicar o que ele acha daquilo, para até num bate-papo eu desconstruir aquilo dele. Exato. Então fica aquela questão de desconfiança, fica uma questão de medo. Exato. E olha, eu fico preocupado com isso. Mas vamos lá, Antônio Carlos, irmã Sheila. Vamos perguntar, vamos lá. O contador do reino tá aí também, tá hoje? O contador do reino só vive contando, Will. O homem. É o contador do reino. Ele está contando dólar, que o dólar está em alta. Tá em alta. É o homem. Vamos lá, Antônio Carlos. Mais alguma pergunta? João Carlos está aí também. O Isaac chegou aí também. O Isaac? Isaac chegou. Amém. Enquanto o povo pensa, eu vou fazer a minha segunda colocação. Por favor. Eu estou no capítulo 2, versículo 4, Sim. que fala o seguinte: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera de julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas. Aí ele vai falando de Noé, ele fala de Ló, ele fala de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, mostra um conhecimento do Antigo Testamento. E como a gente entende essa questão de foi lançado no abismo tenebroso, está lá aguardando o momento de um julgamento. Ele fala de Ló, fala de Jó, fala de Sodoma e Gomorra, né? Que pré-conhecimento ele demonstra do Antigo Testamento? Já existiam essas escrituras que falavam desse momento lá no Antigo Testamento, né? Como é que a gente entende essa colocação do Pedro nesse momento aí? Uhum. E outra, Hilton, esses anjos aí são os demônios territoriais que nós temos hoje? Foi aí que houve a rebelião do céu? Só para ajudar alguém que pode ter dúvida sobre essa questão. Os demônios hoje, que se manifestam nas pessoas, etc. Se o demônio não caiu, não foi deslocado do céu para a terra, em Isaías 14, Ezequiel 28. Foi aí que os demônios vieram para a terra? Por favor? Então, só para completar também, Isaías, então, aquela ideia que você dá, o inferno é lá embaixo, o céu é lá em cima. Aí, essa ideia na cabeça do povo fica, né, arrumada. O inferno é lá embaixo. Então, vamos lá. As escrituras que eles citam, com certeza, é aquilo que a gente chama de Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, mas alguns livros que circulavam lá, como, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque, por exemplo, ele é citado claramente ali na Epístola de Judas. E a Epístola de Judas é uma epístola gêmea a essa epístola, essa segunda carta. Então, você vê lá que Judas fala como bem profetizou Enoque. Então, assim, tinha lá algumas escrituras que elas circulavam entre eles, vários apocalipses, principalmente ali depois do cativeiro babilônico, né? Vários livros que não chegaram até nós no formato da Bíblia que nós temos hoje. Isso aí falando da Bíblia católica e protestante, sem entrar em inúmeras Bíblias que nós temos aí. Tem até um meme que fala assim, qual Bíblia é a certa? Aí apresenta lá 10 Bíblias, né? Com cada uma com a sua seleção de livros, mas isso aí é assunto com um outro fórum, né? Então, assim, com certeza lá havia esses ensinos e circulava essa questão toda, né? Desses juízos e tal. O livro de Enoque, como eu falei, é um exemplo que é citado no próprio Novo Testamento, para vocês terem uma ideia como que o assunto é complexo. Um livro que era referência para a igreja, citado no Novo Testamento, mas que não entrou para nós. Enfim. Então, irmão João Carlos, circulavam lá assim, outros livros, materiais que abordavam o tema. A questão aí desses anjos. Duas interpretações acerca desses anjos. Primeiro, cabe ressaltar que em nenhum lugar da Bíblia ela afirma que os demônios são os anjos caídos. Em nenhum lugar da Bíblia. Por incrível que possa parecer, até em livro de teologia sistemática das Assembleias de Deus, você pega lá o livro do Stanley Orton, Eurico Bergsten, os mais antigos, hein? Lá tem um deles, lá, o Eurico Bergsten, que ele fala, em nenhum lugar da Bíblia afirma-se que os demônios são os anjos caídos, em nenhum lugar. Isso é uma interpretação que se dá, né? Porque é mais fácil você falar isso. Mas o texto aí está dizendo o seguinte, que esses anjos, eles foram aprisionados. Então, quais são as duas interpretações? Uma é a que fala a seguinte, todos os anjos que se rebelaram com Satanás, seja ele a forma que ele teve, se ele já foi criado assim ou não, tal. Paulo vai dizer lá para Timóteo, né, para que não caia na condenação do diabo.
Aí tem uma outra discussão. A condenação do diabo é a condenação que o diabo recebeu ou é a condenação que ele traz para uma pessoa que se orgulha? Então, mas dá a entender ali que o orgulho, de fato, afetou esse ser. Não que ele fosse o Lúcifer, mas houve uma queda, vamos chamar assim. Quando fala aí de os anjos que caíram, esses anjos que estão presos, então vai ter um grupo que vai dizer o seguinte: todos os anjos caídos, rebeldes, estão presos. Todos eles estão presos. Porque eles não guardaram o seu principado. Eles caíram lá com Satanás e depois eles criaram um problema lá na época do Noé, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, que é também tema de Pedro e é também tema de Judas. Judas é mais claro ainda quando ele fala sobre esse assunto. Então tem um pessoal que vai dizer: todos esses anjos foram presos e eles vão aguardar o juízo lá no Tártaro. Outra palavra difícil que só aparece aí, que seria um local também de condenação, de aguardo até o juízo. Então esses anjos serão julgados. Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, que nós vamos julgar os anjos, né? A igreja vai julgar os anjos. Então um grupo fala isso: todos esses anjos estão eliminados aí. E aí vem a pergunta de Isaías: mas e os anjos territoriais, os espíritos territoriais? Pois bem, aí tem um segundo grupo que fala o seguinte: olha, uma certa quantidade, um certo poderio, um certo grupo desses anjos foram aprisionados. O restante ficou solto. E aí eles operam aí, são os demônios, controlam nações, controlam planetas, enfim. Aí tem toda essa discussão. Então, assim, é um assunto que não tem uma afirmação bíblica consistente, ele só é citado. Então, aí, para a gente saber qual que é o desenvolvimento do tema, a gente tem que buscar essas fontes extra-bíblicas, principalmente esses livros ali escritos após o cativeiro babilônico, esse período que nós chamamos erroneamente de interbíblico, né? Porque ele é intertestamentário, entre os dois testamentos. Interbíblico significa entre a Bíblia toda. Então, do Gênesis ao Apocalipse é interbíblico. Agora, intertestamentário é entre os dois testamentos. Então, esses materiais foram produzidos nesse período, lá depois da influência persa, da influência grega, naquela época que dizia que Deus não inspirava mais as pessoas para escrever. Então, assim, se esses anjos caídos, esses anjos que caíram aí com Lúcifer, com Satanás, que o pessoal chama, se eles não são os demônios, quem são os demônios? Então tem toda uma questão. Quem são os demônios? Qual é a origem dos demônios? Né? Porque a Bíblia não fala. Então, de onde que surgiram os demônios? Vamos lá. Lembra que eu falei aqui da raça pré-adâmica? Boa pergunta, hein? Essa aqui é intensa, né? Não tem aquela raça pré-adâmica que as pessoas acreditavam que tinha antes de Adão uma raça aqui? Pois é. Para alguns, quando Satanás caiu e esse pessoal todo morreu, esse pessoal ficou vagando. Então, esse pessoal seria os demônios. E depois da morte deles, os espíritos deles ficaram vagando aí no universo. Então, eles seriam os demônios. O pessoal que foi morto quando Satanás caiu, a chamada raça pré-adâmica. Segundo lá, Bíblia Day, segundo aqueles livros que acho que até o Jobson conhece lá, As Eras Mais Primitivas da Terra, né? Esse livro lá, ele vai, o tomo 1 e o tomo 2, né? Ele cita essa questão, é o Pember, G.H. Pember, né? Então, tem uns irmãos que acreditam nisso. Outros irmãos vão dizer o seguinte: os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, lá em Gênesis 6, correto? Então, os gigantes que nasceram, eles seriam seres híbridos. E o que acontece quando esses seres morreram lá no dilúvio? O que aconteceu com a alma deles? Eles não eram plenamente homens e não eram plenamente anjos. Eles eram um híbrido. Por isso que se tornaram gigantes. É uma tese. Quando eles morreram, a alma deles ficou vagando. O que era chamado de alma, né?
o fôlego de vida deles aí ficou vagando, e aí se transformaram nos demônios. Por isso que eles buscam os corpos. É um outro grupo. Para quem não acredita em nada disso, fala assim, não é nem os anjos que caíram, não é nem a raça pré-adâmica, e não é nem o pessoal do Gênesis 6 que morreu no dilúvio. Quem são os demônios? Eles têm uma tese interessante. Eles falam o seguinte: o que o Espírito Santo produz nos crentes? O fruto do Espírito. Então, o que é o fruto do Espírito? É a emanação do Espírito gerando isso em nós. Então, o que é do Espírito em nós está gerando o fruto do Espírito. E esses intérpretes, eles falam que os demônios seriam emanações de Satanás. É como se fosse o fruto de Satanás espalhado no mundo. São as emanações. Por isso que elas vão se manifestar como espíritos de enfermidade, espírito de loucura, como demônios, como principados, como legião, entra em homem, entra em porco, porque eles falam assim, como é que um anjo caído vai entrar num ser humano? Né? Eles questionam isso. Se os demônios são os anjos caídos, como é que um anjo vai entrar num ser humano? Ah, mas anjo é espírito. Mas eles falam assim, você não vê dizer que é anjo. Sempre no Antigo Testamento, mesmo lá, nos livros mais antigos, falava que vinha um espírito mau da parte do Senhor, nunca falou que era um anjo. Quando falava de anjo, vinha para destruir, falava que era um anjo que vinha destruir. Mas quando era um espírito mau, era espírito mau. Não falava que era um anjo, não era um mensageiro, era um espírito mau vindo da parte de Deus mesmo. Então eles acreditam nisso. É uma emanação satânica que seria no nosso contraponto como o fruto do Espírito, mas que Satanás gera essas emanações. Por isso que essas emanações, quando sai de alguém, a gente fala assim, eles ficam vagueando, porque eles precisam de um corpo diferentemente dos anjos. Os anjos não precisariam de corpos. Eles mesmo, quando se tiveram relações com as mulheres, é uma coisa lógica. Eles não precisaram possuir um ser humano para terem relações, porque os anjos, quando eles vêm nessa dimensão, eles assumem a forma humana, correto? Mas os espíritos aí malignos, os espíritos de enfermidade, eles não assumem uma forma humana. Eles precisam de corpos, sejam corpos humanos ou corpos de animais ou até plantas. Tem gente aí que cita que até em plantas já vê manifestação desses espíritos. Então, para esse grupo, seriam as emanações de Satanás que ele espalha no universo. Então, é um tema complexo, é um tema teológico que a Bíblia também não afirma com clareza, por isso que isso aí fica no campo da especulação. Muito bom, João, muito bom. Agora, tem uma pergunta aqui, Wilton, tem uma pergunta. Já estamos numa hora. Eu vou fazer a pergunta, logo após eu irei fazer o nosso momento de gratidão ao Senhor, de oferta, mas antes eu irei fazer a pergunta. Em 2 de Pedro 1, versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A pergunta que eu te faço: quando o pastor ele olha para a igreja e fala assim, olha para o seu irmão do lado e profetiza de vitória na vida dele porque você é profeta. Essa profecia é de vontade humana? Ela é de vontade humana ou ela é movida pelo Espírito Santo? Não responda, não. Vamos agora para o nosso momento de ofertório, momento de gratidão ao Senhor, momento em que nós abençoamos o nosso professor, momento em que nós temos a oportunidade de glorificar a Deus pela vida do nosso professor, por ele se predispor a estar aqui nesse momento, ensinando-nos a palavra de Deus, fazendo nós
aprendamos a verdadeira palavra de Deus. E esse é o momento de você, amado irmão, que está aqui entre nós, pegar uma caneta aí para anotar. Eu coloquei aí no grupo o número do Pix do irmão Wilton, nosso professor. O número é 285-753 398 50. É o CPF do nosso irmão Wilton José Chini. Então, que os irmãos possam, movidos pelo Espírito Santo, abençoar a vida do nosso mestre e do nosso professor. Tá bom? Não se sinta constrangido, fique tranquilo, abençoe o homem de Deus, o professor, para que ele possa sentir o cuidado do Senhor, né? É o Senhor que cuida dele. Mas vamos lá, irmão Hilton. Manda a conta aí, Isaías. Manda a conta, porque passou rápido aí. Tá, vamos lá. Anota aí, por favor, a conta. Anota aí, por favor. Cadê? Cadê ela? Chat, tá aqui. A conta corrente, agência 28622. Agência é Banco do Brasil. Agência 28622. Agência. A conta é 29 824 dígito 7. A conta é 29 824 dígito 7. Banco do Brasil, Wilton José Chini. Fechou? Falou. Fechou. Fechou, João? Fechou. Agora vamos lá. Vamos lá a pergunta, Wilton. Repetindo a pergunta. A Bíblia cita em 2 de Pedro, versículo 1, capítulo 21, que porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, falaram da parte de Deus e do Espírito Santo. E logo o 2, né? No caso, o 2 e o versículo 1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também entre vós falsos profetas, parará. Então a pergunta é: quando o pastor da igreja lá do Joabson, a igreja de João Carlos do Joabson, quando o pastor fala assim, olha para o irmão do lado aí, profeta, e diga para ele aí, profetiza aí algo que Deus colocar no teu coração, profetiza para ele aí. E acontece movida, sentimento humano, Wilton? Sem dúvida. Você imagina, Isaías, a gravidade do que está sendo escrito, e ali era num ambiente onde a pessoa falava e ela se autonomeava como um profeta inspirado por Deus. Então, o que ele está dizendo? Olha, são pessoas que elas têm esse alcance, que elas conseguem ainda enganar, mas por quê? Porque ela fala movido pelo próprio coração, pela própria vontade, mas tomando o nome do Senhor em vão e dizendo que é o Espírito Santo que está usando ela, que está dando essa mensagem para ela. Então veja que ali era num nível muito mais alto do que esse que você falou e já era uma coisa grave. Você imagina se Pedro estivesse escrevendo num ambiente onde a pessoa chega e fala para outra profetizar, onde ela estimula isso acontecer. Isso é muito sério, né? Ao invés da pessoa falar assim, olha, irmão, é o desejo do meu coração que o Isaías, esse ano, ele prospere muito. Que o Isaías, esse ano, consiga construir a casa que ele tanto sonhou,
que ele consiga lá ter o carro dele, que ele consiga atingir a meta dele. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus faça isso. Receba! Amém. Receba! Agora, outra coisa é você falar assim, profetiza. Ou seja, o fato de profetizar é você falar em nome de uma divindade. Então, o que acontece, Isaías, é usar o nome do Senhor em vão. Como é que você manda alguém profetizar? Não existe isso. Vai lá, a única pessoa que manda alguém profetizar é o próprio Deus. Quando você vê lá na Bíblia, Deus fala assim, profetiza. Quem que está falando? Deus. Então, Deus está mandando você profetizar a palavra dele. Outra coisa é eu estimular você a profetizar. Isso não pode acontecer dessa forma. O Espírito Santo que leva a pessoa a fazer isso. Não pode ser por estímulo de outrem. Paulo fala sobre isso na reunião da igreja, todos podeis profetizar, um depois do outro, que haja intérprete, que haja julgamento dessa profecia. Como é que você, à torta direito, manda a pessoa profetizar algo? Não existe isso. O que está sendo falado ali é o desejo. Mas isso aí tem a ver o quê? Com a crença da confissão positiva. Se eu chegar e confessar algo positivamente e acreditar, isso vai se tornar uma realidade, mas isso aí não tem embasamento bíblico algum. Isaías, você falou Wilton, interessante, é um ponto aí, rapidinho. por favor. Eu estava numa igreja, a Igreja Batista, de um amigo meu, e aí ele estava falando de dízimo. Ele disse assim, aquele que não dá o dízimo é cara de pau. Vira para o teu irmão do lado e diz assim, seu cara de pau, profetiza, chama ele de cara de pau. Aí, quando eu olhei de lado, o cara era quase 2 metros. Eu vou chamar o cara de cara de pau, nem conhecia. Aí, nunca mais eu fui na igreja do meu amigo. Como é que eu vou chamar o outro de cara de pau, rapaz? É isso aí, a profecia. Ele falou que era uma profecia. Meu Deus do céu. Ô, Wilton, já aconteceu comigo isso, eu falei com você, já te contei, né? Lá na Paz Sentado de Nova Iguaçu, né? Tava eu com meu irmão Giovanni, João. Eu e meu irmão Giovanni, solteirão, 40 anos, solteirão. Eu estava na igreja, aí o pastor lá, Gregório, profetiza aí na vida do teu irmão. Aí vai vir uma pergunta para o Wilton. Ele falou, Wilton, que eu sou profeta. Ele falou, todo mundo aqui é profeta, tu é profeta! E tal. Eles confundem o ofício profético do Primeiro Testamento com o dom de profecia, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Vamos lá. E aí ele mandou, eu virei para o meu irmão Giovanni, aí falei assim, olhei para ele assim, aí ele virou para mim e falou, tu é uma bênção, Isaías. Agora profetiza na minha vida. Eu falei, você tem que tomar vergonha na cara e parar de pegar menina aqui da igreja, senão tu vai para o inferno. Essa foi a profecia mais profética, né? Que você podia falar para ele. Ai, meu Deus. Ele não gostou. Mano, profetizar. Eu estou profetizando. Ele não gostou muito, não. Mas foi o que veio na mente. A vontade humana minha foi essa. Entendeu? Agora, por favor, essa questão, irmão Hilton, do profeta da velha aliança, do Primeiro Testamento, e o dom de profecia hoje, quando você está pregando a palavra, quando Deus te toma em dom de profecia, o irmão poderia falar algo, por gentileza, a respeito? Aqui, o profeta... Para nós irmos para o final. Para nós irmos para o final. Joab está dormindo ali. Tá, não, ele está prestando atenção. A palavra de Deus diz, né, que a lei e os profetas, elas vigoraram até João Batista. Então, naquela perspectiva do Antigo Testamento, esse ciclo profético, ele se encerra em João Batista, né? Naquela pessoa que profetizava do assim diz o Senhor e trazia... Tu tem essa referência não na Bíblia? Mateus 11, né? Mateus 11. Tá ali. Lucas também aborda isso. Eu coloco lá no grupo, né? A lei e os profetas foram até João. Profetizaram até João, né? E então ali se encerra esse ciclo. Agora, quando fala de profeta no Novo Testamento, são duas categorias. Uma é aquela de Efésios 4:11, os profetas, são aqueles que por meio da palavra dão direcionamento para a igreja, e o dom de profecia. O que é o dom de profecia?
é a pessoa não só fazer mensagens preditivas, né? Prever alguma coisa. Também tem o fato de prever, mas tem muito mais a ver com o quê? Com a inspiração de Deus, através do dom que a pessoa exerce, para que ela proclame a verdade de Deus. Então, é uma diferença sutil, mas naquele profeta do Antigo Testamento que vinha com aquela autoridade, que era o representante de Deus, isso vai se encerrar em João, sendo que o maior profeta que já existiu é o próprio Cristo, né? Cristo era profeta também, ele exercia esse sacerdócio, mas a própria escritura do Novo Testamento diz que encerra em João no sentido daquele reconhecimento de um profeta que vinha no estilo de Elias, até que fala que João veio, né? O Elias veio, o espírito de Elias estava sobre João Batista. Então, essa modalidade ela se encerra ali em João Batista. Agora, na vida da igreja, existem profetas, são aqueles que falam segundo a palavra de Deus, dando o direcionamento. Mateus 11. Achou? Mateus 11, 13. 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Isso. 11, 13 e Lucas 11, 13. 16, 16. 16, Agora, 16. Isso aqui engloba até o Isso aqui também engloba os atos proféticos. Ah, sim. Isso aí. Isso aqui também engloba o ato profético? Também. Também, Zé. Não, isso aí não tem base neotestamentária nenhuma. Wilton? Nenhum. Isso aqui engloba o profético também? Sem dúvida. Isaías é seu herege. Não o que seria, né? O ato profético, o que seria isso, né? Na mentalidade das pessoas? Eu lá e fazer um ato que aquilo ali vai representar um algo. Então, assim, mas lá na antiga aliança eles faziam. Mas hoje nós estamos na luz, não estamos mais na sombra. Não tem aí mandamento do Senhor Jesus. Aí ele fala assim para você. E a Santa Ceia? Não é um ato profético? E o batismo não é um ato profético? Isso que ele fala para você, Wilton. Sim. Eu vi lá, aquele vídeo que você mandou, é muito bom aquilo ali. Você vê como que as pessoas elas vão para um debate sem envolvimento nenhum com a doutrina, com o ensino. Os dois. A Santa Ceia, como que chama, né? O corpo do Senhor, a mesa do Senhor e o batismo, eles são mandamentos do Senhor. Não são atos proféticos. Não tem um ato profético ali. O batismo ele é uma simbologia, uma sinalização da minha morte e ressurreição com Cristo. E a mesa do Senhor é fazer um anúncio do Senhor até que ele venha, e ali simboliza o quê? O corpo e o sangue. Não tem ato profético nisso, né? Porque ato profético é um ato que eu realizo para que uma outra coisa aconteça, não é? O que é o ato profético? Eu vou lá e começo a gritar. Eu vou lá, dou 7 voltas, eu grito para que o problema desapareça. Ou eu vou fazer um ato profético de mergulhar o sal na água para que a pessoa que tome o sal seja curada. Então, o ato profético é em função de algo que vai acontecer. O batismo e a ceia do Senhor, não, pelo contrário. Já é uma demonstração de algo que aconteceu. Ao contrário. Amém. Vamos terminar ou tem mais alguma pergunta? Teve uma cantora gospel que foi de avião e urinou, dizendo que era um ato profético que ia abençoar a cidade. Sim. Abençoou, João? Abençoou o que deu? Mas ela urinou em cima, foi de avião, assim, de helicóptero, Deus me livre, hein? Eu soube disso aí. As atrocidades do evangelho. Gente, vamos terminar. Maravilhoso, irmão Wilton, a tua instrumentalidade hoje, fazendo com que nós crescêssemos mais e nos crescêssemos no conhecimento e nos diminuíssemos como servos do Senhor, né? Amém. Então, agradeço aqui a figura do nosso reverendo Joaberson. Joaberson agora é reverendo, Wilton. Reverendo Joaberson. Como sacerdote. Nosso irmão Alexandre. Todos que estão aqui conosco nessa irmã reunião. Cissa, a irmã Jacira,
Jacira. irmã Jacira, O Marcelo precisou isso. sair, o Carlinhos, a Sheila. Também precisou sair. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos nessa noite. Glorifica a Deus pela vida dos irmãos. Agora vamos orar, né? Eu gostaria de pedir o Joaberson que orasse ao Senhor pelo aniversário da irmã Sheila. Sim. E o irmão pediu aí, Carlinhos, pediu oração também, né? Sim. O Marcelo pela família do Carlinhos. Por favor, eu ia pedir para o irmão Hilton orar antes pela irmã Sheila e o Joabson orasse por saúde. E logo após está terminado. Por favor, irmão Hilton. Pode orar. O irmão Alexandre também está pedindo para orar pelo pai dele, tá? O irmão Joabson, então, por gentileza, ore pelo pai do irmão Alexandre. Está aqui com a gente. Também, por favor. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, em estarmos aqui mais uma vez em comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, para nós juntos aqui, Senhor, aprendermos da Tua palavra, do Teu santo ensino. Muito obrigado, Senhor. Nessa oportunidade eu venho te agradecer e pedir que o Senhor venha abençoar a Sheila, Senhor. Muito obrigado pela vida dela, por mais um ano que o Senhor permitiu que ela completasse, e que o Senhor sempre na vida dela derrame a Tua graça, revelando cada dia mais a pessoa de Cristo Jesus em todo o ser dela, dando saúde, sabedoria, paz, alegria, o Teu amor. Continua abençoando o Denis, o seu esposo, toda a sua família. Muito obrigado pela vida da Tua serva, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmão Joab. Sim, Senhor Jesus, continuando aqui a oração, nessa mesma comunhão, nós somos gratos, Pai, por esse momento aqui, esse momento de luz, onde somos esclarecidos na palavra, iluminados, para que possamos, Senhor, nos tornar cada vez mais maduros, mais aperfeiçoados na Tua vida. Incluímos aqui nessa oração o Pai do Alexandre, que o Senhor possa descer com o Teu poder, Pai, e abençoar a vida do pai dele. Senhor Jesus, nós cremos perfeitamente que o Senhor tem poder. O mesmo Deus que era no Antigo Testamento é o Deus que nós cremos hoje. E por meio da oração da igreja, tudo podemos fazer, Pai, com a autoridade que o Senhor deu à igreja. Nós podemos aqui interceder por qualquer pessoa, por qualquer irmão. E nesse momento intercedemos aqui pelo Pai do Alexandre. Em nome de Jesus te agradecemos por esse momento. Deus abençoe também o irmão Wilton, a sua família, o seu viver, também, assim como todos os santos aqui. E que isso se estenda também para as suas respectivas famílias. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, gente. Então, irmãos, está terminado. Em nome de Jesus, os irmãos fiquem na paz. No nosso próximo estudo estaremos estudando 1 de João. 1 de João, será uma bênção. Que Deus possa superabundar a vida de vocês aí, tá bom? Amém. Beijo no coração de todos aí. Fiquem na paz. Beijo, a paz. Paz.